Eu nunca fui o filho escolhido, até descobrir quem estava me observando o tempo todo. Eu cresci com a sensação incômoda, quase física, de que eu era peça sobressalente de uma família que só percebeu meu valor quando já não tinha mais como devolver. E esse sentimento guiou quase tudo o que aconteceu depois, inclusive o amor da minha vida. Sou adotado. Meus pais estavam no quarto quando minha mãe biológica entrou em trabalho de parto. Minha mãe adotiva apertou a mão dela. Meu pai cortou o cordão umbilical. Eles me levaram para casa como quem segura uma promessa. 3 anos depois, veio minha irmã. Filha milagre. Filha de verdade. Filha do sangue. Desde então, tudo foi diferente. Ela ganhou os apelidos, os abraços, o tempo, as fotos no porta-retrato. Eu ganhei o resto. Nada cruel o suficiente para virar denúncia, mas cruel o suficiente para virar cicatriz. E eu tentava não pensar muito nisso, até o dia em que ouvi, por acaso, minha mãe comentar com a tia sobre o fundo universitário da minha irmã. Um fundo enorme, planejado, sonhado. E para mim, nada. Foi ali que algo rachou dentro de mim. Um silêncio interno, daqueles que doem. Só que essa não é uma história sobre dor. É uma história sobre algo que entrou na minha vida quase como um acidente e que virou tudo de cabeça para baixo. O nome dele era Lucas. Ele não era novo na escola, mas eu nunca tinha reparado nele, até o dia em que ele segurou meu caderno antes que caísse no chão, exatamente no segundo em que eu recebi um áudio dos meus pais pedindo para que eu explicasse para a orientadora que eles estavam ocupados demais para falar de faculdade. Foi um daqueles momentos que parecem simples, mas que do nada ficam estranhamente significativos. Ele me deu o caderno com um sorriso meio torto e disse: "Tá tudo bem?" Ninguém nunca me perguntava isso daquele jeito, como se realmente quisesse saber. E eu respondi a primeira coisa honesta que saiu: "Eu não sei." Ele riu, mas não de mim, e me acompanhou até a sala. A partir dali, coincidências começaram a acontecer. Coincidências demais. Ele aparecia sempre no momento exato em que algo ruim acontecia em casa. Quando minha irmã soltava algum comentário de mau gosto. Quando meus pais me ignoravam. Quando eu recebia silêncio dos meus biológicos. Era como se ele fosse um antídoto. E isso me assustou um pouco. Lucas não aparecia só por coincidência. Ele sabia mais do que dizia. Nos aproximamos rápido. Não por romance, ainda, mas por necessidade. Ele era o único que parecia ver as rachaduras na minha família sem que eu precisasse apontá-las. E, um dia, ele me disse algo estranho. "Você já percebeu que algumas coisas na sua vida parecem repetidas?" Eu fiquei sem entender. Ele continuou: "Tipo, você sempre está no lugar certo para não desmoronar completamente. Como se alguém estivesse te puxando de volta no último segundo." Isso me deixou com a sensação de que ele sabia coisas que eu não sabia. Ou que ele via coisas que eu não via. E quando ele falou isso, senti um frio na barriga que não tinha nada a ver com medo. Lucas tinha um segredo. Certo dia, por acidente, ele deixou cair um caderno do lado da minha mochila. Eu devolvi rapidamente, mas por um segundo vi meu nome na página aberta. Não era um diário comum. E não era um diário sobre mim, era um diário sobre padrões. Sobre como eu sempre passava despercebido pela minha família. Sobre como coincidências estranhas aconteciam comigo desde pequeno. Sobre como eu parecia fora do lugar. Eu fiquei sem reação. "Você tá stalkeando minha vida?" Perguntei, tentando não parecer assustado. Ele respirou fundo. "Não, eu estou tentando entender a minha." Lucas era adotado também. E ele tinha sido rejeitado pela própria família adotiva quando o irmão biológico deles nasceu. Ele achava que entender minha história podia ajudá-lo a entender a dele. Só que, de alguma forma, nossas histórias começaram a se cruzar de maneiras que não faziam sentido. Ele descreveu coincidências que aconteceram com ele, e que eram idênticas às minhas. Como se fossemos versões alternativas um do outro. Ou, como se nossos caminhos fossem destinados a se encontrar. Chegou o dia em que eu finalmente perguntei aos meus pais: "Vocês também têm um fundo universitário para mim?" Eles ficaram bravos. Minha irmã riu. E eu senti que aquele era o fim de algo que eu nunca realmente tive. Eu saí de casa, não para fugir, mas para respirar. E acabei indo parar no único lugar que sempre me acolhia, a escada atrás do ginásio da escola. E lá estava Lucas. Sempre ele. Sempre naquele momento. Ele não perguntou nada. Só sentou do meu lado. E eu desabei. "Por que ninguém nunca me escolhe?" Perguntei, com a voz embargada. Ele respondeu algo que mudou minha vida inteira. "Eu escolho." Ele descobriu que nossos pais tiveram contato. Os meus pais quase adotaram ele. Mas no último minuto, os pais dele desistiram, porque o bebê que a mãe adotiva dele tentou engravidar finalmente vingou. Um déjà vu completo. O mesmo padrão. A mesma história. 2 vidas paralelas. 2 garotos deixados para trás pelo mesmo tipo de família. E que, por algum motivo impossível de explicar, acabaram se encontrando. Era destino. Só podia ser. Quando minha orientadora descobriu tudo, por conta própria, ela entrou em contato com o assistente social amigo dela. Dias depois, meus pais foram chamados para uma conversa. E, pela primeira vez, alguém explicou a eles, profissionalmente, o que eles nunca quiseram enxergar. Que eu era tratado como menos desde sempre. Eles aceitaram ajuda. Real, verdadeira, consciente. Pela primeira vez na vida. Eles não sabiam o que estavam fazendo. E não sabiam como consertar, mas queriam tentar. O fundo universitário. Eles abriram um para mim. Do zero. Do jeito certo. E me pediram desculpas. De verdade. As primeiras da minha vida. Mas nada disso foi o mais importante. O mais importante é que Lucas estava comigo em cada etapa. Ele se tornou minha âncora. Minha coincidência impossível. Meu destino repetido. E, hoje, quando olho para tudo que aconteceu, percebo, eu passei a vida inteira achando que era a peça que não se encaixava. Mas talvez eu só estivesse esperando encontrar a peça que faltava. Lucas, o post termina aqui. Mas minha história não. Estamos juntos. Meus pais estão tentando, e isso é mais do que eu achei que teria um dia. E eu finalmente entendi que amor não é sobre sangue, herança ou favoritismos. É sobre quem fica quando é mais fácil ir embora. E Lucas ficou. Ele sempre ficaria. "Eu escolho você", ele diz. E, pela primeira vez, eu acredito.